Paz do Senhor Jesus. Pouca gente hoje na igreja. Será que é por causa do calor ou porque avisaram que era eu que ia ministrar hoje? Glória a Deus. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar comigo e com você nessa noite, amém? Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, né? Que calor em Barreiras, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém, amados? Quero trazer hoje uma palavra para a igreja de algo muito importante para todo cristão, amém? Eu queria que, para a gente começar os trabalhos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías 58, a partir do verso 3, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Isaías 58. O homem que profetizou a vinda do Messias, né? Glória a Deus. Todos acharam? Isaías 58. A partir do verso 3 é assim. Posso ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e questionam: por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Diga assim: correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Assim também explorai os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus? Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo? Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu sem teto, que encontraste não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, repita comigo, quando fizermos assim, para você acordar, repita de novo, quando fizermos assim, agora você vai olhar para o irmão do seu lado e vai dizer assim: quando fizeres assim, meu irmão, quando você fizer assim, meu irmão, então a luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui.
Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor. Olha para o irmão do teu lado e diz assim: afasta de ti o jugo opressor. A língua e os gestos acusadores. Diga assim: meu irmão, vigia a sua língua. E a falsidade do falar. Versículo 10: se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como quê? Meio-dia. Amém? Vamos orar, fique de pé, a igreja, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, queremos pedir a tua unção nessa noite. Senhor, que o Senhor venha me usar nesta noite como boca do Senhor, e que os corações aqui, os poucos corações que estão aqui, Deus, e aqueles corações que futuramente vão assistir esse vídeo, sejam tocados pelo teu Espírito Santo, para que nós venhamos entender e compreender a importância de estarmos em comunhão com o Senhor, Deus, a importância dessa ferramenta tão importante que é o jejum, Senhor. Nos ajuda a entender, compreender e viver essa realidade do Senhor nas nossas vidas. E pela autoridade dada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Toda distração sai em nome de Jesus. Toda palavra contrária sai em nome de Jesus. Toda preguiça, espírito de preguiça, sai em nome de Jesus. Para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser edificados pela Tua palavra. É isso que nós pedimos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar, o título da mensagem hoje, se pudesse dar um título, seria acerca do jejum. Acerca ou sobre o jejum. Diga para o irmão do seu lado: vamos aprender sobre jejum, irmão? Vamos aprender com a palavra de Deus sobre o jejum? Amém? Glória a Deus. Quem costuma jejuar, levanta a mão. Quem costuma jejuar? Costuma jejuar não significa eu jejuo hoje, daqui um mês eu jejuo de novo. Quem costuma jejuar, levanta a mão, toda semana. Poucas pessoas costumam, poucas pessoas costumam jejuar na igreja. Misericórdia. Precisamos crescer nessa área, amém? Mas hoje, em nome de Jesus, aqueles que não costumam jejuar, eu creio que o Espírito Santo irá convencê-los da importância que é nós temos uma vida em santidade e uma vida em jejum, amém? Glória a Deus. Primeira coisa, amados, o que é jejum? Muitos se perguntam, e às vezes procuram até na Bíblia, o que é jejum. Na verdade, a palavra jejum significa nada mais, nada menos que sem comida. Jejum significa sem comida. Só que esse termo jejum, no Brasil, ele tem se expandido de uma forma até errônea, até errada. Por exemplo, hoje as pessoas falam, por exemplo, o Flamengo, né? Quando não faz muito gol, fala que ele está em jejum de gols, né? O Flamengo está em jejum de gols. Ou muitas vezes nós dizemos, eu vou fazer jejum das redes sociais. Quem já fez jejum das redes sociais, levanta a mão. Mas eu digo para vocês que isso não é jejum. Jejum nada mais é que abster-se de comida ou bebida, abster-se de alimentação. O jejum bíblico, amados, é o ato voluntário, jejum bíblico é o ato voluntário, amém? De abster-se totalmente ou parcialmente de bebida ou alimento por um determinado tempo, ou seja, ato voluntário, eu não sou obrigado a fazer. É um ato voluntário de me abster de comida parcialmente ou de bebida por um determinado tempo, sempre com um propósito espiritual. Diga para o irmão do seu lado: o jejum bíblico tem um propósito espiritual. Jejum sem propósito é dieta, não é jejum. Diga assim: jejum sem propósito é dieta.
Todo jejum que levantamos ao Senhor, primeiramente, é um ato voluntário. Segundo, ele precisa de um propósito. Se ele não tem propósito, ele não é jejum. Você pode chamar de outra coisa. É um jejum, mas não é um jejum espiritual. Você está fazendo simplesmente dieta, amados. E às vezes eu vejo muitas pessoas dizer: eu vou fazer jejum do celular, eu vou fazer jejum da internet, eu vou fazer jejum do Instagram, eu vou fazer jejum do WhatsApp, eu vou fazer jejum do Facebook. Eu digo para você, amadinho, isso não é jejum, queridinho. Com muito amor, eu falo para você que isso não é jejum, isso pode ser um propósito. Na verdade, quando nós estamos jejuando, consagrando a nossa vida ao Senhor em jejum, é natural e Deus espera que você venha se abster das redes sociais. Amém? Digamos que sejam atitudes acessórias ao jejum. Ou vamos lá, quando nós jejuamos, estamos com o propósito de mortificar nossa alma, estamos ali jejuando, e aí você não larga do celular, você não larga das redes sociais. Eu digo, será que você está no propósito correto? Não é mortificar a alma? Então, eu creio que em nome de Jesus é necessário essas coisas acessórias de abster-se da internet, da televisão, das distrações. São coisas acessórias e creio que Deus espera que você faça isso. Amém? Amados, na nova aliança, no Novo Testamento, não existe nenhum mandamento que te obrigue a fazer jejum. Amém? Não existe nenhum mandamento que fala que você precisa fazer jejum, ou se você não fizer jejum, Deus não vai te abençoar, ou se você não fizer jejum, você não vai ser salvo. Enfim, não existe nenhum mandamento para fazer jejum. Jesus não deixou nenhum mandamento, mas Ele espera que eu e você façamos jejum. Muitos se perguntam, mas o jejum é para os dias atuais? Aí eu pergunto para você, o jejum era só na velha aliança? Ou o jejum também é para os dias atuais? O que você acha? Muitos dizem que o jejum talvez não seja para os dias atuais, mas vamos ver o que Jesus falou sobre o jejum? Eu queria que os irmãos abrissem aí, Marcos 2. Marcos 2, abram sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos 2. A partir do versículo 18, amém? Evangelho de Marcos. Marcos 2. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Marcos 2, versículo 18 diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então, nesta ocasião, jejuarão. Versículo 21 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, dessa forma, junto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário,
põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. O que Jesus quis dizer aqui? A palavra de Deus diz que os fariseus e os discípulos de João, de João Batista, jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí nessa passagem eles foram inquiridos: mestre, por que os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus foi assim: como que quando o noivo estiver na presença deles, por que eles vão jejuar na presença do noivo? Mas haverá dias em que o noivo vai ser retirado do meio deles, aí então que jejuarão. Jesus estava dizendo: eu estou com eles agora, por enquanto eles não precisam jejuar. E na verdade, nesse momento, eles não devem jejuar. Por quê? Aí ele dá o exemplo do remendo novo em roupa velha. Porque o jejum feito pelos fariseus era o jejum feito da velha aliança. E Jesus estava trazendo uma nova aliança. Jesus estava trazendo algo novo, roupa nova, um elemento novo, a nova aliança. Então não adiantava você colocar um jejum novo de Jesus numa coisa velha que já tinha passado. Jesus veio com uma nova aliança, e essa aliança foi selada na morte de Jesus. A partir dali começa a nova aliança, a partir dali começa uma nova roupa, a partir dali começa um novo mandamento, a partir dali começa uma nova vida. E Jesus disse: não adianta jejuar agora, não adianta colocar remendo novo em roupa velha. Primeiro, vamos tirar essa roupa velha e começar algo novo. Aí Jesus disse: quando eu for tirado, quando o noivo for retirado, aí eles jejuarão. E amados, se vocês verem, no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham como prática regular o jejum. Então, a resposta para a pergunta: jejum é para os dias atuais? Sim, com certeza, muito mais agora do que antes. Muito mais agora do que antes. Olha o que Jesus também fala sobre jejum. Um pouquinho antes, em Mateus 6, amém? Abra suas Bíblias em Mateus 6. Mateus 6. Hoje nós vamos dar uma passadinha pela Bíblia. É bom que você já fica treinadinho, Já vai de um lado para outro, já fica decorando os livros da Bíblia. Mateus 6, versículo 16, voltando um pouquinho, um livro antes. 2 livros antes, na verdade. Não, um livro antes. Mateus 16. Glória a Deus. Diz assim: Jesus falou: quando jejuares, repita comigo, quando jejuares. Primeira coisa, ele não falou se jejuares, ele falou quando jejuares. Significa que Jesus espera que eu e você jejuemos. Ele não está dizendo se por acaso um dia você jejuar, não, ele falou quando você jejuar. Significa que você precisa jejuar. Vocês entenderam o verbo? Quando jejuares, não vos mostrei com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Não sei se tem alguns crentes mais antigos aí. Cadê os crentes mais antigos? Eu me lembro que uma época parecia que era proibido a gente dizer que jejuava, né? Não podia falar que estava jejuando. Meu Deus, Muitas vezes, você vai tomar café da manhã, amor? Não. Eu falei: por quê? Não vou tomar café da manhã. Aí eu ficava pensando: mas por quê? Às vezes chegava no trabalho, alguém oferecia café, Vamos tomar café? Não, obrigado. Não gosta do meu café? Não é isso, obrigado, não quero. Como se fosse proibido falar que está de jejum. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quem já passou por isso? Achar que era proibido dizer que estava de jejum? É ou não é? Fica se escondendo,
Às vezes a pessoa nem entende, às vezes a pessoa está com um bolo lá, te oferece um bolo, e você está de jejum. Em vez de você dizer, não, amado, obrigado, eu estou de jejum, não. Fala assim, não, obrigado, não quero, não. O que foi, não gostou do meu bolo? Não gostou da cara? Não, não é nada, não, é que eu não estou a fim de comer. Amados, não existe nenhum mandamento para você dizer que não está de jejum. O que Jesus quis dizer aqui é que os fariseus, que se achavam os espirituais, quando jejuavam, eles ficavam com uma cara triste para falar para todo mundo que estava jejuando, estou tantos dias sem comer, né? É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que o momento de jejum não é um momento de tristeza, não é um momento que você tem que parecer para os outros que está jejuando. Jesus falou, unge a tua cabeça, levanta a tua cara, dá um sorriso bem bonito, e jejua alegra o Senhor. Jejua alegra o Senhor. E muitas vezes, amado, eu vejo cristãos jejuando e murmurando. Porque eu estou com fome, porque eu não aguento mais, porque eu vou morrer. Aí eu digo para você, então não jejua. Não jejua. Se é para reclamar, é para murmurar, não jejua. Tá bom? Fica combinado? Ou você jejua alegre, feliz para o Senhor, ou você consagra um jejum alegre, feliz para o Senhor, ou não jejua. Simples assim. Primeira coisa, Deus não te mandou jejuar. Você jejuou porque quis, então faça bem feito. Faça um jejum bem feito. Como eu disse, não há um mandamento para você fazer jejum, é uma escolha, é algo que te chama, Senhor, eu quero jejuar, eu quero me sacrificar, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero te ouvir, Senhor. Agora você vai lá, consagra um jejum que Deus não te mandou fazer, você está fazendo porque quer, aí fica reclamando e murmurando para os outros, eu estou com fome, eu não aguento mais, eu quero comer, meu Deus. Acho que Deus olha lá de cima e diz assim, então por que tu jejua, infeliz? Não jejua, eu não te pedi nada. Oi? Eu não te pedi nada, não jejua. Aí eu pergunto, Deus está recebendo o teu jejum? Ou é com alegria, ou não faz. Amém? Diga para o irmão do seu lado, jejue com alegria. Diga mais uma vez agora, se for reclamar, não jejua. Simples. Simples, não jejua. Come, vai lá, come, toma sorvete. Não jejua. Amados, o jejum é tão precioso nos nossos dias, que os discípulos e os cristãos de Atos dos Apóstolos jejuavam. Jejuavam para escolher quando iam mandar alguém para uma missão. Jejuavam para escolher diáconos. Jejuavam para receber uma resposta do Senhor. Todos jejuavam. Todos jejuavam. Glória a Deus. Agora vamos falar quais são os tipos de jejum. Quais são os tipos de jejum? Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, não existe nenhum mandamento que vá determinar o tempo que você tem que jejuar, o tipo de jejum, tá? Não existe. É algo seu com Deus. Se Deus te chamar para jejuar 7 dias, jejue 7 dias. Se Deus te chamou para jejuar um dia, jejue um dia. Se Deus te chamou para jejuar 40 dias, jejue os 40 dias. Amém? É algo seu com Deus. Então não existe nenhum mandamento de como você deve jejuar, qual é o tipo, qual é o alimento, qual é o tempo. Não. Amém? Mas vamos aprender na Bíblia quais são os tipos de jejum que nós vemos aqui. Amém? O primeiro tipo de jejum é o jejum normal. Diga assim, jejum normal. Jejum normal. Mateus 4. Abram suas Bíblias em Mateus 4. Vamos acordar aí, gente. Mateus 4, versículo 2. Todos acharam? Amém? Posso ler? Diz assim, eu vou ler desde no primeiro ali, tá? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, diga assim, jejuar. Depois de jejuar,
40 dias e 40 noites teve o quê? Ele teve sede? E o que ele teve? Então Jesus passou 40 dias sem o quê? Sem comer. Esse é o que nós chamamos de jejum normal. É o jejum de abster-se apenas de alimentos sólidos, amém? Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando, o que nós podemos chamar a partir de hoje. Aí quando você for fazer um jejum, desse, você já sabe, eu vou fazer um jejum normal, já sei o nome. Jejum normal, você abster-se apenas de alimento sólido, é o mais comum. É o jejum mais comum que nós temos hoje, amém? Jesus ficou 40 dias sem comer. Eu pergunto para você, é possível passar 40 dias sem comer? Sim ou não? O que vocês acham? Qual você acha que foi o recorde de jejum? Não só na Bíblia, mas em toda a história. Qual foi o recorde? Quantos dias uma pessoa pode ficar sem comer? Vocês sabem? Eu quero desmistificar algumas coisas sobre jejum hoje com vocês, amém? Desmistificar algumas coisas. Por incrível que pareça, o recorde são 382 dias. O escocês Angus Barbieri ficou 382 dias sem comer. Foi o recorde mundial de jejum, ok? Ele tomava apenas chá, café, água com gás, vitaminas, só isso. Ele passou mais de um ano, ele passou 382 dias sem colocar nenhum alimento sólido na boca. E muitas vezes nós achamos que a gente não consegue ficar 24 horas sem comer. Jesus ficou 40 dias sem comer. Eu digo para você, se você ficar 40 dias sem comer, você não vai morrer. Você não vai morrer. Amém? O nosso corpo, amados, é uma máquina perfeita. O corpo humano é uma máquina projetada pelo Senhor, perfeita, e Ele trabalha para você sobreviver, mesmo sem você querer. O corpo humano trabalha sozinho. A nossa energia, ela é captada os carboidratos que nós ingerimos, gera energia. A partir de um tempo, o que acontece? Quando você para de comer, o corpo detecta que não está tendo carboidrato, ele começa o quê? Buscar essa energia onde? Na gordura, a fonte de gordura é carboidrato. Aí ele começa a manter o seu corpo funcionando, só com a gordura. Por quê? Você parou de comer, o corpo tem que tirar energia de algum lugar, aí ele começa a tirar da gordura, ok? Por isso que às vezes falam do jejum intermitente, jejum cetogênico, algo nesse sentido, porque aí começa a queimar a gordura. Depois de um tempo, depois que ele queimou a gordura, tá? Depois que ele queimou a gordura, ele começa a tirar energia da onde? Dos músculos. Dos músculos. E aí por isso que a pessoa começa a definhar. É o que a gente chama que a pessoa começa a entrar em estado de inanição. Mas mesmo assim você não morre. O corpo é uma máquina tão perfeita, projetada por Deus, que não deixa você morrer. Tanto que esse rapaz aqui ficou 382 dias sem comer e não morreu, saudável. O cara saudável. Amém? Então, primeira coisa, amados, é possível você fazer um jejum de vários dias sem comer. Você não vai morrer, fica tranquilo. Amém? Mas como eu te digo, se Deus te chamar para fazer, vai sem medo, tá? Começa com 24 horas. Quem já fez jejum de 24 horas aí, levanta a mão. Jejum de 24 horas. Passa para 48. Passa para 72. Eu digo para vocês uma coisa, depois dos 3 dias de jejum, você não sente mais fome. Você não sente mais fome. O corpo ele já mudou, né, a fonte de energia, já começa a puxar da gordura e você não sente mais fome. Aí você fica tranquilo, de boa. Amém? Então o primeiro jejum, amados, foi o jejum de Jesus. E é o mais comum deles, é o jejum normal, abster-se de alimentação. Jesus ficou 40 dias e 40 noites apenas bebendo água, apenas bebendo líquido. Amém? Esse é o jejum normal. O outro jejum é o jejum total. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem o livro de Esther. Esther. Agora eu peguei vocês, quero ver quem acha Esther aí. O livro de Esther 4, versículo 16.
Vamos caminhar aqui porque eu tenho tempo e ainda a gente não está nem na metade. Esther 4, versículo 16. Esther 4, todos acharam? Amém? Sugiro que vocês leiam o livro de Esther, tá? Uma história muito interessante, é um livro pequeno, de fácil leitura e muito interessante. Amém? Rainha Esther, tá? Só para vocês entenderem aqui o que aconteceu. Amã, que era um servo do rei Assuero. Na verdade, esse rei Assuero, só para vocês entenderem, o pessoal mais jovem aí, o rei Assuero é o mesmo rei Xerxes do filme, aquele 300, quem viu 300? Filme 300. Ninguém assistiu o filme 300? Aquele de Esparta, aquela coisa toda, aquela guerra dos 300? A batalha de Termópilas. Ok? Esse rei Assuero é aquele rei, o rei Xerxes, mas também conhecido como Assuero. É o mesmo rei, é o rei dos 300, amém? Do filme dos 300. Tá? Esse era o rei. E Amã, que era servo do rei, tinha conspirado contra os judeus. E a Esther era judia. Ela era rainha, esposa do rei, uma das esposas do rei. Era judia e Amã queria matar os judeus e mandou cartas assinaladas com o selo anel do rei para matar os judeus. E a Esther queria interceder ao rei para que isso não acontecesse. Então, o que ela fez? Ela pediu que o povo jejuasse para Deus mover o coração do rei. Amém? Diz assim, versículo 16: Vai, ajunta todos os judeus que se acham na capital Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais. Diz assim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei, se perecer por isso pereci. O jejum total é o jejum de Esther. Aqui Esther, ela precisava conversar com o rei, para que o rei desistisse desse balaio, né? Dessa armadilha que Amã tinha feito. E para isso ela pediu que o povo jejuasse, mas um jejum o quê? Total, sem comer e sem beber durante 3 dias. Isso que nós chamamos de jejum total. Amados, o nosso corpo ele aguenta vários dias sem comer, mas ele não aguenta muitos dias sem beber. Ok? A pessoa, para quem não sabe, a pessoa morre primeiro de sede do que de fome. A pessoa morre primeiro de sede do que de fome. Quem lembra do desastre lá de 11 de setembro? Muitas pessoas sobreviveram mais de uma semana, 2 semanas nos escombros, porque eles bebiam a própria urina para poder sobreviver, e eles conseguiram sobreviver. Amém? Então, um jejum total, no máximo 3, 4 dias. Se Deus te chamar, faz no máximo 3, 4 dias. No máximo 3, eu acho. Porque o nosso corpo não aguenta muito tempo sem água, ok? Então, existe sim o jejum total. Também foi o jejum de Moisés, só que Moisés estava numa situação totalmente espiritual, na presença de Deus. A própria presença de Deus alimentava o corpo de Moisés, tanto o alimento quanto o líquido, amém? Mas ninguém vai fazer jejum de 40 dias total, misericórdia, amém? E o terceiro e último, tá? É o parcial. Aí eu queria que os irmãos abrissem o livro de Daniel, versículo 2. Daniel, livro de Daniel 10, versículo 2, Daniel 10, versículo 2. Amém? Glória a Deus. Daniel 10. Todos acharam? Amém? Diz assim: Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. 3 semanas é 3 vezes 7, 21 dias, ok? Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável,
nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram 3 semanas completas. Amém? Aqui nós chamamos de jejum parcial. Jejum parcial é quando você se abstém de algo que você gosta muito, né? Ou seja, comidas agradáveis, né? Hoje a gente pode traduzir o quê? Chocolate? Sei lá, alguma comida que seja agradável para você. Foi o que Daniel fez. É o que nós chamamos de jejum parcial. Você abstém de certo tipo de alimento, né? Por exemplo, um jejum de chimarrão para mim, vou te dizer, eu quase morro, né? Porque é algo que eu gosto muito, chimarrão. Aí você tem outros alimentos que você gosta muito, que está na sua mesa, que você come diariamente. Uns é feijão, sei lá, outros é carne, outros não comem tanta carne assim. Mas aqui, ó, é o que nós chamamos de jejum parcial. Você abstém de parte de alguma coisa, de parte de comida. Foi o mesmo jejum de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o próprio Daniel lá no início, né? Eles chegaram para o servo do rei e disseram assim: nós não vamos nos contaminar com a mesa do rei. Demos para nós apenas frutas, verduras e legumes. Isso também é um jejum parcial. Você pode fazer um jejum parcial só de frutas, legumes, por exemplo. Amém? Esse também é um tipo de jejum, amados. Qual desses que Deus aceita? Qualquer um desses. Desde que você faça um propósito, desde que você não murmure, desde que você não reclame, e desde que você não murmure e não reclame, desde que tenha um propósito espiritual. Como nós lemos aqui no Isaías 58:3, primeira coisa, jejuar para seus próprios deleites. Deus não aceita esse tipo de jejum, Deus não respeita esse tipo de jejum. Jejuar, você está jejuando e mesmo assim, você maltrata as pessoas que estão à sua volta, você maltrata seu marido, você grita com seus filhos. Esse tipo de jejum Deus está recebendo? Ou você está jejuando, mas não sai das redes sociais. Não, parei de comer, mas eu estou aqui nas redes sociais, lembrando que isso não é jejum, mas é algo que Deus espera de você. Quando nós estamos jejuando, não é simplesmente parar de comer. Você vai buscar mais em oração, você vai buscar mais em palavra, porque quando nós jejuamos, nós queremos mortificar a nossa carne. Amém, amados? E para que então jejuamos, para finalizar? Primeiro, constrangimento da nossa alma. Matar a nossa alma. Jejuamos para que a nossa alma se cale. Amados, em 1 Tessalonicenses 5:23, não precisa abrir, diz que eu e você, nós somos formados por espírito, alma e corpo. Você é um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo, amém? Na nossa alma habitam os desejos e vontades. E a alma, ela é amiga íntima da carne. A alma e a carne andam juntas, são migues. A alma e a carne são migues, amém? E as duas batalham contra o espírito, amém? A alma, diga assim para o irmão, para sua irmã aí, para o seu coleguinha, diz assim, ó, a alma e a carne são, migues, são migues as duas, né? E cada uma dessas partes se alimenta, amém? O corpo se alimenta de comida e bebida, a alma se alimenta do quê? A alma se alimenta de luxúria, de internet, de ver a vida dos outros. A alma se alimenta dessas coisas, da série da televisão, daquelas séries lá, dos streams da vida. A alma se alimenta dessas coisas. Amados, vocês já perceberam? Antigamente se falava em síndrome do pânico. Quem é mais velho aí? Sem querer denunciar a idade. Antigamente se falava em síndrome do pânico. Antigamente se falava em estresse. Isso são doenças da alma. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade almática. Nunca se alimentou tanto a alma quanto hoje. Antigamente você não tinha celular. Antigamente você só tinha no máximo uma televisão e olha lá. Então não tinha como alimentar a alma. Hoje a nossa alma é demais alimentada. E o que acontece? Doenças da alma. Síndrome do pânico, depressão, estresse, tudo isso são doenças da alma. Porque nós estamos com a alma muito alimentada. Então, a primeira coisa, jejuamos para constranger a alma. Então você tira a comida da carne, tira a comida das migues. Tem que tirar a comida das migues, do corpo, da alma, para de comer e para de ficar na internet vendo a vida dos outros. Busca oração, amados. Você não quer constranger a alma? Constrange a alma, amém? Segundo, para buscar a resposta de Deus.
tudo isso aqui tem versículo bíblico, tá? Só que eu não vou ler aqui, senão a gente vai para as meia-noite, olha lá. Tá? Referência bíblica, porque jejuamos para constrangimento da alma. Levítico 16, versículo 29. Ok? Para buscar a resposta de Deus. Jejuamos para buscar a resposta de Deus. Quem já jejuou aqui buscando resposta de Deus? Levanta a mão. Para buscar a resposta de Deus. 2 Crônicas 20, versículo 3. Jejuamos, primeiro, mortificar nossa carne, buscar a resposta de Deus. Jejuamos também por arrependimento, amados. Amém? Jejuamos por arrependimento. Você fez algo muito errado, você se arrependeu, jejua a Deus. Também jejuamos por arrependimento. 1 Samuel 7,6. Vou ler aqui rapidamente. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Então o povo se arrependeu, jejuou como sinal de arrependimento, e eles declaravam: pecamos contra o Senhor. Então também nós jejuamos para buscar o quê? Arrependimento. Amém? Por que jejuamos? Pergunta assim para o irmão do seu lado: por que jejuas? Por que jejuas? Por que jejuas? Jejuamos também para alegrar-nos no Senhor. Jejuamos por alegria. Diga assim: já jejuou por alegria, meu bem? Você já jejuou por alegria, meu filho? Já jejuou por alegria? Já jejuou por alegria? Simplesmente para se alegrar? Esse eu vou ler, tá? Zacarias 8, versículo 19, diz assim: assim diz o Senhor soberano: os jejum do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amém, a verdade e a paz. Eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor: os jejum do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante. Diga assim: de agora em diante. Diga assim: o meu jejum de agora em diante. Diga assim: o meu jejum de agora em diante serão ocasiões festivas. Diga com fé: o meu jejum de agora em diante serão ocasiões festivas. Diga assim agora: alegres, cheias de júbilo, encontro felizes. Diga assim: encontros felizes. Quem recebe essa palavra, dá uma glória a Deus. Diga assim: o meu jejum, a partir de agora, serão momentos de alegria, serão momentos de júbilo, não serão mais momentos de tristeza. Porque eu estou com fome, eu não aguento mais. Não é mais assim. O nosso jejum não deve ser assim, porque senão, se for assim, amado, eu digo para você, você não está jejuando, você está fazendo dieta. Isso é dieta. Pode ser que melhore o seu peso na balança, mas com Deus provavelmente não, porque Deus não quer que seus filhos sejam, Deus é um Deus bom que não quer que seus filhos sofram e que não faça nada obrigado. Amém? E muitas vezes assim, eu não estou sentindo de fazer, muitas vezes não é por sentir, é um desejo. Comece a desejar, comece a pedir essa intimidade com Deus. Amém? Arrepender-se, alegrar-se no Senhor. E eu acho que um dos principais que a maioria jejua aqui: buscar a autoridade de Deus. Diga assim: autoridade de Deus. Jejuamos buscando o quê? A autoridade de Deus. Em Mateus 9, 29, vocês se lembram? Quando os discípulos não conseguiam expulsar um demônio de uma menina, aí chamaram Jesus apavorado, disseram assim: teus discípulos não conseguiram resolver o problema aqui. E Jesus lhes advertiu no versículo 29, essa espécie de demônios só é expelida com oração e... essa espécie de demônios só é expelida com oração e... jejum. Então jejuamos também para buscar a autoridade de Deus. Amém, queridos?
Deus quer dizer hoje para você nessa noite, na sua igreja, receba aí, crente. O seu jejum será momentos de alegria. O seu jejum será momentos de gratidão. Você vai jejuar grato a Deus. Você vai jejuar porque você vai desejar algo a mais com o Senhor. E Deus quer se revelar a cada um de nós, mas muitas vezes nós falamos, eu não consigo te ouvir, Senhor. Quem já passou por isso? Eu não estou conseguindo te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir. Quem já passou por isso, levanta a mão. Senhor, eu não estou te ouvindo, Pai. O que está acontecendo? Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala com o homem através do seu Espírito. Não, o Espírito Santo de Deus fala com o meu e com o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus não fala com a alma e não fala com a carne. Diga assim, você sabia? Diga para o seu irmão do lado aí, ó. Você sabia que Deus não fala com a carne? Você sabia que Deus não fala com a alma? Você sabia que o Espírito Santo fala com o seu espírito? Aí eu pergunto, como é que você vai ouvir se seu espírito está fraco, está mirrado, se você não jejua? Como é que você vai ouvir Deus? Como que você vai ouvir Deus, amado? O que alimenta o espírito, amado? Palavra, jejum e oração. O que alimenta o espírito? Palavra, jejum e oração. Esse é o alimento do espírito. Se você tem 3 cachorros na sua casa, um se chama espírito, um se chama alma e um se chama carne. Tem 3 cachorrinhos lá, tudo no mesmo canil. Você começa a dar comida para a carne e para a alma. E o pobre do espírito fica ali, de vez em quando dá uma aguinha para ele, né? 15 minutinhos de água para ele. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o espírito? E os outros? Fortão. Muitas vezes é isso que acontece, amados. Muitas vezes a nossa alma está, ó, gorda, né? A gente passa horas ali, ó. O que significa isso? Com o dedinho, né? Alimentando a alma. História aqui, ó, que legal esse videozinho, olha aqui esse cachorrinho, ó que legal. Ó que legal o cachorrinho. Ah, olha aqui, é um ursinho, um gatinho miando, que legal. E fica ali, fica ali, fica ali. E a Bíblia do lado. Você alimentando a alma. Aí vem ali, já vem, eu vou tomar um sorvetinho, já fica ali no sorvetinho, alimentando a alma, a carne, e o espírito lá assim, ó, comida. Por isso que muitas vezes nós não ouvimos a Deus, amados, porque nós não temos uma cultura do jejum, mas em nome de Jesus nós precisamos da cultura do jejum. Não é por acaso que Deus trouxe essa palavra para nós. Nós passamos 2 semanas de campanha de jejum e oração. Por que parar? Não é hora de parar. Diga para o irmão do seu lado, não é hora de parar. Não é hora de parar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Não é hora de parar. Diga mais uma vez agora com fé e com a melhor cara de crente que você pode fazer. Faz uma cara de crente aí. Faz uma cara de crente. Incentiva o seu irmão. Diga assim, não é hora de parar. Seja qual for o jejum, seja um jejum normal, seja um jejum total, seja um jejum parcial, mas consagre com alegria ao Senhor, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa ferramenta tão poderosa que o Senhor nos deixou, o jejum. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender a importância. Nos ajuda, Pai, a entender, Pai, que precisamos ter uma rotina de jejum, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja, através do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos, Pai, nos dedicar em jejum, porque nós precisamos Te ouvir. Não é o Senhor que precisa do nosso jejum, é nós que precisamos, Senhor. Nós que precisamos nos aproximar do Senhor, nós que precisamos do Senhor, Pai. Pai, mas só o Teu Espírito Santo pode nos convencer dessas verdades, Senhor. Só o Senhor pode nos convencer, Senhor. Levanta a Tua igreja, levanta, Pai, cristãos verdadeiros que jejuam e que têm uma comunhão íntima com o Senhor. Precisamos dessa comunhão íntima com o Senhor. Precisamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Toma-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e que a partir de hoje, Pai, nossos jejuns, Senhor, sejam momentos de prazer,
sejam momentos de alegria, Senhor, na Tua presença. Momentos de júbilo, de encontros felizes, como diz a Tua palavra. Encontros felizes, alegria, eu jejuo e estou alegre. Pai, receba, Deus, em nome de Jesus, essa nossa oração, Pai, que Teu Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.